Você já sentiu como se estivesse sendo observado quando está sozinho? Como se algo tivesse se movido no canto do seu olho. Mas quando você vira, não há nada lá. O coração acelera, o ar parece mais pesado e um arrepio gelado sobe pela sua espinha. Essa é exatamente a sensação que acompanha aqueles que cruzaram o caminho das lendas que vou te contar hoje. Elas foram esquecidas pelo tempo, pouco conhecidas fora de seus locais de origem, mas tão reais quanto o medo que pode estar começando a surgir em você agora. Hoje, você vai conhecer 10 dessas histórias. E talvez, depois deste vídeo, perceba que o mundo não é tão seguro quanto parece. No Japão, existe uma história que poucos têm coragem de contar em voz alta, perto de estações de trem abandonadas. Ela se chama Teki-Teki. Uma jovem estudante caiu nos trilhos e foi brutalmente partida ao meio por um trem em alta velocidade. Ela morreu, mas não descansou. Dizem que à noite, nas estações silenciosas, é possível ouvir o som agudo dos cotovelos dela raspando no chão. Teki, teki, teki. Quem cruza seu caminho nunca sai o mesmo. Testemunhas relatam que a temperatura do ar despenca de repente. Um cheiro metálico invade as narinas e sombras dançam de forma descompassada pelos trilhos. Alguns relatos de guardas de estação falam de vultos que surgem e desaparecem em frações de segundo. Sombras que não têm forma humana e sussurros que parecem repetir seu próprio nome. Teki-Teki corre em uma velocidade sobre-humana, perseguindo qualquer um que a encare. E quando alcança sua vítima, o terror não é apenas físico. É a sensação de que o próprio corpo está sendo rasgado de dentro para fora. Alguns juram ter visto silhuetas retorcidas refletidas nos trilhos, e o silêncio que se segue é ensurdecedor, como se o mundo tivesse sido engolido por um vazio congelante. Curiosidade. Há registros em jornais locais de pelo menos 3 pessoas desaparecidas nas estações abandonadas, sempre na mesma hora da noite e nunca foram encontradas. Mais ao norte, nas colinas geladas da Islândia, algo mais silencioso espreita. Os Huldufolk, ou povo escondido, não são fantasmas nem demônios, mas seres invisíveis que vivem entre rochas e colinas. Aqueles que tentam construir casas em suas terras enfrentam máquinas quebradas, desaparecimentos inexplicáveis e vozes sussurrando em idiomas impossíveis de compreender. Alguns dizem que as pedras se movem quando ninguém está olhando, criando armadilhas e caminhos que não existiam antes. O vento que varre as colinas parece carregar mensagens. Quem escuta sente arrepios, como se mãos invisíveis tivessem roçado sua pele. Relatos de fazendeiros locais afirmam que animais desaparecem sem deixar rastro, e pessoas já relataram sentir presenças invisíveis observando suas casas. O silêncio da Islândia é enganador, até você perceber que está cercado por olhos que não podem ser vistos. Curiosidade. Até hoje, o governo local recomenda cautela em determinadas áreas, consideradas território dos Huldufolk, como se respeitar o invisível fosse a única forma de garantir a segurança. No Quênia, a estrada isolada de Karura abriga um terror moderno. Motoristas solitários relatam figuras translúcidas que surgem de repente, carros freando sem motivo e passageiros desaparecendo. Alguns veem pelo retrovisor uma mulher de rosto pálido sorrindo de forma perturbadora. Mas quando se viram, o banco está vazio. O vento parece sussurrar seus nomes, e cada curva revela sombras que avançam em direção ao carro. Relatos de policiais e caminhoneiros mencionam que câmeras de segurança instaladas ao longo da estrada frequentemente apresentam falhas estranhas, mostrando apenas flashes de luz e nada mais. Mesmo ao chegar em casa, muitos dizem ainda sentir o toque gelado de mãos fantasmagóricas sobre os ombros, como se a estrada tivesse deixado algo preso neles. Curiosidade. Karura se tornou um local de peregrinação urbana para caçadores de fantasmas, mas poucos conseguem passar a noite sem abandonar o local apavorados. Na Espanha, durante os anos 1980, um caminhão-tanque sofreu um grave acidente em Somosierra. Durante o resgate, testemunhas afirmam ter visto uma criança observando a cena, com olhos que pareciam conter conhecimentos que nenhum ser humano deveria possuir. A criança desapareceu entre a multidão sem deixar vestígios. Alguns acreditam que era um espírito protetor,
outros que manipulou o desfecho do acidente. Os registros policiais têm lacunas inexplicáveis, câmeras falharam e as fotografias captaram apenas sombras distorcidas. Quem visita a estrada hoje sente um arrepio repentino e o peso de um olhar invisível, como se a própria estrada estivesse viva. Curiosidade: motoristas locais afirmam que em noites de neblina intensa é possível ouvir passos de criança e risadas leves, mesmo quando ninguém está por perto. No Brasil, em Salvador, existe a lenda da Loira do Bonfim, que caminha silenciosa pelos degraus da famosa igreja. Seus cabelos loiros brilham ao luar, mas seu sorriso esconde segredos que ninguém quer descobrir. Homens que tentam segui-la desaparecem. Alguns retornam vagando sem memória, outros nunca mais são vistos. O magnetismo que ela exerce é quase irresistível, como se algo puxasse a pessoa para o desconhecido. Quem a encontra sente o vento ficar mais frio, sombras se alongarem e sussurros roçarem levemente os ouvidos. Dizem que ela caminha entre o mundo dos vivos e dos mortos, esperando por aqueles que não percebem que entraram em seu caminho. Curiosidade: relatos históricos mencionam aparições da loira desde o século XIX, muitas vezes ligadas a desaparecimentos misteriosos em festas e eventos religiosos. Em Esmirna, na Turquia, existe uma mansão abandonada evitada por todos, a Casa dos Djinns. Ela abriga espíritos invisíveis do folclore islâmico. Jovens que tentaram explorá-la voltaram perturbados e alguns desapareceram. Relatos falam de vozes em línguas desconhecidas, sussurros gelados que parecem perfurar os ossos e sombras que se movem sozinhas. Cada corredor é uma armadilha. Cada cômodo guarda segredos que a mente humana não consegue compreender. Quem entra sente a casa respirar. Viva de um jeito que desafia toda a lógica. É como se o prédio tivesse consciência, observando e escolhendo quem merece sair com vida. Curiosidade: moradores locais afirmam que nem os cães entram na casa. Até animais ficam visivelmente agitados na frente do portão. Na Rússia, a Dama Negra da Ponte do Volga aparece nas madrugadas geladas, vestida de preto, surgindo do nada no meio da estrada. Motoristas relatam que ela tenta subir em carros em movimento. Quem a encara diretamente geralmente sofre acidentes fatais. Ninguém sabe de onde ela veio, mas todos sabem. Ela é um presságio de morte. Quem cruza seu caminho sente o frio da morte pairando no ar. Uma sombra que se estende e se funde com a escuridão. A ponte se transforma em uma passagem para algo que não pertence a este mundo. E o ar pesado parece gritar em silêncio. Curiosidade: alguns relatos citam que pessoas viram sua imagem refletida nos retrovisores antes de sofrerem acidentes, mesmo sem ela estar fisicamente presente. No México, o charro negro aparece em estradas desertas. Elegante, vestido de preto impecável e usando um grande chapéu, ele oferece caronas ou riquezas. Mas o preço é a alma de quem aceita. Alguns desaparecem imediatamente. Outros recusam e sentem uma marca invisível, um arrepio constante, lembrando-os de que ele pode voltar a qualquer momento. Ele se move com calma sobrenatural, sorrindo sob o luar, sempre à espera de alguém que ainda não percebeu que caiu em sua armadilha. Curiosidade: o charro negro é mencionado em crônicas do século XIX e ainda é usado em advertências de moralidade popular, como nunca faça um pacto com o desconhecido. Na Suécia, o Silverpilen, um trem prateado sem janelas, desliza silenciosamente por estações abandonadas de Estocolmo à meia-noite. Quem embarca nele nunca mais retorna, ou reaparece anos depois sem memória, confuso, sem saber se está vivo ou preso em um limbo. O frio que percorre os trilhos à noite é profundo e cortante, e quem observa sente um peso invisível, como se cada passo estivesse sendo julgado pelo trem antes de permitir a passagem. O Silverpilen não espera, ele escolhe, e os escolhidos entram em um destino do qual não há retorno. Curiosidade: registros de passageiros desaparecidos coincidem com horários em que o trem fantasma foi visto nos trilhos, e até funcionários da ferrovia relatam avistamentos incomuns. Na Índia, o homem macaco de Nova Delhi espalhou terror no início dos anos 2000. Metade homem, metade macaco, com olhos vermelhos brilhantes, ele atacava moradores e desaparecia pelos telhados. Pessoas ficaram feridas, outras morreram tentando fugir. Alguns dizem que ele não era humano, mas uma entidade entre a realidade e o mito.
surgindo apenas para nos lembrar que o mundo está cheio de coisas que não compreendemos. Criaturas que caminham entre nós sem serem vistas, até ser tarde demais. Curiosidade. Fotos e vídeos amadores surgiram na época, mostrando apenas sombras e movimentos rápidos, nunca a figura inteira. Especialistas em folclore sugerem que poderia ser uma manifestação de lendas locais sobre espíritos da floresta urbana. E depois de conhecer essas 10 lendas, talvez você esteja olhando para os cantos da sua casa com um pouco mais de atenção. Talvez o silêncio ao seu redor pareça diferente. E quem sabe, alguma dessas histórias tenha despertado aquela sensação estranha, como se algo estivesse mais perto do que deveria. O mundo é imenso, misterioso e cheio de coisas que não conseguimos explicar. Essas lendas podem ter surgido em culturas diferentes, em lugares distantes, mas todas têm algo em comum. Elas nasceram do medo humano e do que pode existir quando a luz se apaga. Se você chegou até aqui, respira fundo e agradeça por estar seguro, pelo menos por enquanto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso helps muito o canal. E também se inscrever para não perder as próximas histórias.